Oi, oi, Keila. Tudo bom? tudo jóia? Keila, em primeiro momento, muito obrigado por você ter aceitado participar desse momento de diálogo, num momento político tão delicado, em, Sim, em que, assim, muitas conquistas, embora estejam acontecendo ao mesmo tempo, tantos discursos LGBT-fóbicos, misóginos, violentos em relação à juventude, à pessoa, aos corpos pretos, aos indígenas, e é preciso a gente se fortalecer nesse sentido. E eu é falei com verdade. você, e você prontamente se prontificou aí a dialogar sobre direitos LGBTQIA+. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, e a gente precisa. Quem dera a gente não precisasse mais estar trazendo essas pautas, né? Quem dera a gente já vivesse num outro patamar de evolução social. Mas a gente precisa continuar tratando, trabalhando, falando, conscientizando, né? E eu que me sinto feliz mesmo pelo convite e de estar trazendo esse tema, de estar abordando esse tema que é a questão dos direitos, né, da comunidade LGBTQI+. Eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, do seu engajamento. Então, meu nome é Keila Guedes, eu sou servidora pública, é a razão pela qual eu não posso advogar, eu trabalho no Poder Judiciário, mas como eu lido com a questão do direito, né, dentro do Poder Judiciário, eu tenho o bacharelado em Direito, e mais ou menos em 2017, por volta de outubro de 2017, eu resolvi abrir a página do direito logo depois que teve a decisão do juiz da cura gay, Uhum. autorizando alguns psicólogos, né? E aí eu meio que aquilo me fez muito mal, me fez repensar muito, assim, o que eu estava fazendo com o meu conhecimento de direito e com as experiências que eu tinha tido com Deus para minha saída do armário, enfim. Aí eu tenho a página do Direito LGBTQIA+, a gente fala lá dos direitos em si, em todas em todas as searas, em todos os âmbitos, né? Alguns eu tenho mais conhecimento, outros menos. A gente vai pesquisando e vai adicionando informações. E é isso, estou com a página desde 2017 e, e também sou coordenadora da ABRAF, né? Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, coordenadora regional Centro-Oeste. Uhum. Keila, eu pensei numa questão que eu vi numa pauta em que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal ter equiparado o crime de homofobia ao crime de racismo, por não existir uma lei específica ainda que fale sobre a questão da homofobia, mas tem uma questão que me preocupou, porque o Supremo deliberou que, né, os líderes religiosos eles não podem falar de cura gay, nem fazer um discurso, uma pregação homofóbica em suas igrejas. Mas eles não são obrigados, por força de lei, a aceitar a homossexualidade. E eles também não são desobrigados, né, a não falar no tema. Eles podem falar desde que isso não seja referente à cura ou que isso não seja algo pejorativo. Aí uma análise subjetiva, mas assim, isso me preocupou porque, embora o pastor, né, ou um padre não possa falar em cura, isso não dá uma brecha para que ele fale em conversão? Conversão, reorientação, dá. O que acontece? Acontece aqui no Brasil o que acontece em outros países. Em 2015, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos descobriu que haviam mais de 300 centros de cura gay no Equador, clandestinos. Aqui no Brasil também há, e normalmente promovidos pelas igrejas evangélicas. É claro que assim, é um centro
de cura gay aberto, está lá escrito centro de cura gay, não. Normalmente as pessoas entram lá, são fechados como drogados, e lá iniciam o tratamento. Dentro das igrejas, a gente vive um país muito religioso, né? Tão religioso que os direitos civis das pessoas são obstados, são negados em decorrência de uma condenação por parte da Bíblia, por parte de Deus, em relação a essas pessoas. Então, a gente vive um contexto muito delicado para se mexer no âmbito das igrejas. E ainda que se fale, olha, você tem liberdade de expressão, a liberdade de crença, de culto, mas a sua liberdade, o seu direito fundamental, ele vai até onde você feriu o direito fundamental de alguém. Que aí vem o discurso de ódio, o preconceito, a discriminação. Ainda que você trate dessa temática e que haja decisões judiciais nesse sentido, não se bate ali de frente com as igrejas. Por quê? Existe uma bancada parlamentar evangélica muito forte, existe uma articulação muito forte. Dentre os homens mais ricos do Brasil estão os líderes evangélicos. Né, Silas Malafaia, Edir Macedo, né, R.R. Soares, enfim. A gente hoje vive um cenário político no qual o presidente foi colocado por esse cenário, por esse grupo, né? Então, o que eu verifico assim que o Supremo tenta fazer tipo, como é que é? Um rebolado, sabe? Um rebolado, algo que agrade ambos os lados. Isso, olha. Vamos fazer o seguinte. Vocês têm o direito da liberdade de expressão de vocês, porque aí eles vão alegar que eles têm o direito de dizer que Deus condena. Né? E agora... E eles podem acreditar no que eles quiserem, falar que Deus condena ou o que for. O problema é que a gente sabe que isso dá margem para coisas que vão muito além. O Fantástico, uma vez, eu acho que mais ou menos por volta do ano de 2009, fez uma reportagem com um grupo de mais ou menos uns 10 jovens. E eram jovens abertamente LGBTI-fóbicos. 2009, né? Então, o que acontece? Eles falavam que eles batiam mesmo. E que eles batiam, e se eles encontrassem, eles espancavam mesmo. É claro que eles não estavam com o rosto mostrando, e eles falaram que eles eram filhos de evangélicos, e que eles faziam aquilo porque as pessoas LGBTQI já estavam condenadas por Deus. Então, olha no que chega um discurso desse, né? Então, é um cenário... A história do cristianismo tem algo bastante complicada, que é acreditar que quando a carne padece, o espírito se enaltece. Isso justificou, inclusive, as atitudes da Igreja Católica quando eles aceitavam e propunham, juntamente com os senhores de terra, o açoite das pessoas negras que trabalham na condição escrava. Se não houvesse a conversão dessas pessoas para o cristianismo, se elas fossem desobedientes, essa questão do massacre da carne, da dor, tinha a intenção de provocar uma reflexão a partir da dor e levar essa pessoa a uma conversão. Né? Você aceitou Jesus, então você agora não precisa mais ser açoitado. Se você não aceitou, você vai aprender. E isso foi muito utilizado na nossa cultura, né? Pós-Revolução Industrial também, nas escolas, nas famílias, por meio da palmatória. Isso se reproduziu. Né? E essa violência que você narra, né, de pessoas que se autorizam, ela é secular. Né? E muitas vezes o cristianismo tem uma forma muito refinada de autorizar esse tipo de violência. Sim. E aí a minha preocupação em relação a essa questão da conversão é porque a conversão não deixa de ser entendida como uma cura por meio da intervenção da fé em Cristo. É cura do mesmo jeito.
na concepção de quem congrega da fé evangélica, né? Então, se deixa um subterfúgio para se continuar. Não se usa a palavra cura, mas se usa a palavra conversão. Mas conversão é cura pela fé. Porque no caso a conversão, ela é usada de uma forma ampla, né? Mas eu usei a expressão reorientação, porque inclusive foi a expressão usada naquele processo judicial do pedido de cura gay. Que eles estavam pedindo para que eles pudessem fazer tratamento de reorientação. Né? Essa questão... quando a gente vai olhar a história realmente do cristianismo, a gente vê como as histórias se repetem, como a igreja repete os mesmos erros e cai nos mesmos padrões de condenação por alguma razão, por algum motivo. Né? Tem a questão do se flagelar, como você falou, né? Até o próprio Martinho Lutero, ele se fechava e se flagelava porque ele acreditava que ele era um homem que não tinha como chegar perto de Deus, que era um homem muito cheio de pecado, então ele se flagelava muito. Conta-se que até uma vez ele foi encontrado desacordado no quarto dele, até o dia que ele leu na carta de Efésios, porque o justo viverá pela fé. E aí aquilo despertou nele. A igreja ela precisa entender, uma primeira coisa, ela precisa querer entender a Bíblia além dos olhos daquilo que ela própria vem ouvindo há anos e séculos e apenas reproduzindo. Porque o que os líderes religiosos fazem hoje, em muitos dos seus casos, ainda que tenham feito teologia, é reproduzir aquilo que secularmente há séculos eles ouvem, mas eles não se aprofundam num contexto cultural, num contexto histórico, no contexto social. E fazem disso, da interpretação que eles querem fazer da Bíblia, a razão para a condenação. Né? Agora, nesse contexto da conversão, a conversão ela não vem pela, vamos dizer assim, a conversão propriamente dita, de forma ampla e geral, ela não vem por força, ela não vem por violência, ela não vem pelo flagelo, ela não vem por nada disso. Ela vem por uma experiência pessoal que a pessoa tem. Seja com Deus, seja com alguma outra crença que ela tenha. E ela vai para um determinado templo religioso, local religioso, e ali ela se sente à vontade, se sente bem, sente que aquele é o seu lugar. E ali ela promove, vamos dizer assim, a conversão, né? Ela converte o caminho que ela estava seguindo para um outro caminho. E as igrejas evangélicas começaram a tratar essa coisa de conversão. Né? Tipo, conversão porque a pessoa estava no caminho errado e agora ela é evangélica e está no caminho certo. Eu, apesar de eu ser evangélica, de origem evangélica, eu tenho as minhas dúvidas hoje sobre o que é certo de fato e o que é errado, né? Enfim. Mas o fato é que as igrejas usam isso para mexer com direitos civis. E esse é o problema. A gente não se preocupa se a igreja nos condena, se a igreja acha que a gente vai para o inferno, se a gente tem purgatório, se a gente não tem purgatório. A gente não está... Essa não é a pauta da comunidade LGBTQIA+. É claro que eu estou tratando dessa pauta do direito a Deus, porque muitos LGBTI já se suicidaram por conta disso. Muitos já foram expulsos de casa por conta dessa crença dos pais. Muitos já foram vítimas de LGBTI-fobia por conta disso. Então, se eu tenho descoberto uma verdade, eu vou propagar essa verdade, né? Mas que, na verdade, isso não deveria nem... A gente não deveria nem ter que falar de religião para se alcançar direitos sociais, né? Mas tem uma outra questão. Por exemplo, o direito canônico, ele manteve a ordem do Estado durante muitos anos. E embora o direito...
Constituição Imperial Religiosa, né? Uma Constituição Imperial Religiosa, Mas, católica. entretanto, quando a gente faz uma leitura de algumas leis, é perceptível a moral cristã nas redações legais. Entende? Não Embora só, ainda assim. E não só isso é nas leis, nos bastante. órgãos públicos. Pois é. Pois é. Nos órgãos públicos, onde você entra tem um crucifixo. Pois Não é. é um país laico? Nada contra o crucifixo, mas não é um país laico? Para mim, quando eu entro até mesmo no STF, no plenário do STF, eu vejo um crucifixo ali, aquilo me diz muita coisa. Me diz que aquele local é um local que adora a Deus, que respeita a Deus, o Deus cristão, Uhum. né? Que ele é em primeiro lugar, então não há um espaço para outros, e que o que é feito ali é feito com a proteção de Deus, né? Inclusive há uma ação judicial no STF, está tramitando para julgar exatamente essa questão da utilização de símbolos religiosos em templos, em órgãos públicos, né? Que já é uma discussão antiga, né? Rio de Janeiro já determinou que colocasse, que tirasse, São Paulo também já teve várias decisões judiciais, bom, enfim, isso está no STF. A própria Constituição nossa fala, né? Sobre a proteção de Deus, várias constituições estaduais falam também. A gente é um país, assim, laico, mas meio misturado, né? Uhum. É uma laicidade até meio falsa, de certa forma, porque se os direitos são retirados, se existe todo esse contexto, não tem como falar em laicidade em Estado. E como eu falei, a única Constituição que a gente teve foi de 1824, a Imperial. Ela era católica e ela falava expressamente no catolicismo. A partir de 1891 não teve mais. Uhum. No entanto, continua-se com esse vínculo, né? Antes Uhum. católico, mas a comunidade evangélica cresceu muito e nenhuma frente, o que a gente tem mesmo de embate é com a frente parlamentar evangélica, né? Mas você ia fazer uma pergunta e eu te cortei, me desculpa. Não, não, é sobre isso mesmo, né? Porque o Silas Malafaia, inclusive, tem uma fala que eu tento entender o que ele está propondo enquanto narrativa, mas eu não consigo encontrar lógica linguística, não consigo encontrar lógica no direito, porque ele diz que o Estado brasileiro é laico, mas não é laicista. Laicista? Eu não consigo entender essa fala dele, mas já vi muitas pessoas concordando, aplaudindo, porque ele diz que o fato do Estado ser laico não significa Não que quer tenha dizer que que o ter Estado não tem um ausência. Deus. É, não significa que o Estado não possa fazer uso, muitas vezes, de uma moral cristã, ou que o Estado não possa falar em nome desses valores. E eu não consigo É, encontrar sentido nessa frase, né, em hipótese alguma. Nem por meio da linguística, nem por meio do direito, nem por meio da história, nem por meio da antropologia. Mas é uma fala muito forte dele que ele usa, inclusive, em inúmeros programas, quando ele vai debater sobre essa questão do Estado laico. Né? eu já vi pessoas LGBT também defendendo essa fala dele, Uhum. né? Inclusive, quando eu fiz a postagem sobre utilização de símbolos religiosos dentro dos órgãos públicos, teve uma pessoa que é LGBT, casada, com filhos e tal, e ela falou assim, olha, a gente não pode entrar nesse mérito não, porque o cristianismo é a maioria no Brasil. Então a gente tem que se render à maioria. E eu falei, pelo discurso do se render à maioria, a gente não teria nem direitos. Aliás, a gente teria um direito só: ficar dentro do nosso armário, calado e ainda dar graças a Deus por existir, por não ser morto oficialmente pelo Estado, digamos assim. Então, esse que tenta fundamentar
que tenta fundamentar a religiosidade dentro das decisões administrativas, políticas, dentro do âmbito civil, não tem como encontrar fundamento mesmo, porque, ok, você pode ser o presidente, o ministro, e você pode ter determinada religião. Você pode ter determinada vertente, determinada opinião. Tá tudo certo. Mas na hora que você vai atuar enquanto presidente, na hora que você vai atuar enquanto deputado, na hora que você vai atuar enquanto juiz, na hora que você vai atuar enquanto ministro, você tem que pegar a sua opinião, colocar no bolso e se revestir do seu papel de agente político. E atuar em prol de uma sociedade livre e justa, solidária e igualitária, sem qualquer discriminação. Mas não é isso que eles fazem. Ah, o país não é laico, mas não é, o país é laico, mas não é laicista. Isso é uma coisa completamente para, sabe aquelas frases assim para inglês? De efeito. Uhum. De efeito. Uhum. Que não tem, sabe, é só Mas que não se para completa e não se justifica. não se completa, não se justifica e é simplesmente para agradar um determinado eleitorado. Porque quando a população evangélica ouve isso eu estou falando dos evangélicos que realmente são extremamente contra a população LGBTI, eles aplaudem. Os fundamentalistas, os conservadores extremos, eles aplaudem. Muito do que se fala é para o eleitorado, né? Eles falam coisas e fazem coisas mesmo sabendo que não vai permanecer. Por exemplo, aqui em Brasília foi editado o Estatuto da Família. E o Estatuto da Família foi aprovado numa votação em bloco, ou seja, não foi lido, né, proposta por proposta, e ele foi aprovado, inclusive há relatos eu tenho conhecimento de deputados que votaram sem saber e que ficaram revoltadíssimos depois, excluindo as nossas famílias daquele estatuto. Eles sabiam que aquilo não ia permanecer? Sabiam. Isso foi em 2018. Eles sabiam que não ia permanecer. Tanto que chegou no Supremo e o Supremo falou: olha, as políticas públicas da família, que está prevista no Estatuto da Família do Distrito Federal, tem que abarcar as famílias LGBTQIA+, também. Na minha concepção, Keila, eles sabiam que aquilo não ia... Sabiam, mas, vamos dizer assim, eu fiz minha parte com o meu eleitorado. Não permaneceu por culpa do Poder Judiciário. Acho que tem um pouco disso também, inclusive nessa fala do Silas Malafaia, entende? Silas Malafaia ele é padrinha deputados distritais, deputados federais, né? Tem deputados que estão lá que são colocados. Ele não tem dinheiro, não é à toa. Eles não vão atrás de muito dinheiro, não é à toa. Né? Quando lá nos anos 60 começou esse crescimento das igrejas evangélicas para tomar o poder, eles começaram com o discurso, e eu ouvi muito isso em igreja, que a gente precisa orar para que Deus coloque homens de Deus no Congresso Nacional para que a igreja não sofra perseguição. Sendo que nunca foi bíblico isso. O único texto que diz na Bíblia é: orai pelas autoridades para que tenhas paz. Jesus nunca determinou e nunca falou, em nenhuma parte da Bíblia é dito isso. Tanto que quando foram mexer com Jesus em relação a o que era justo e o que não era justo em relação aos deveres de cidadão, Senhor, estão cobrando tal tributo. Jesus falou assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mistura as coisas, não. Mas as religiões, elas vêm trazendo esse contexto. E aí elas traziam essa questão de a gente precisa tomar o poder, a gente precisa ser grande e poderoso para poder não sofrer perseguição. E aí eles chegaram lá e começaram a perseguir. E não é só a comunidade LGBTQIA+, que é perseguido por esse pessoal. Uhum. Quantas vezes a gente já não viu templos de Umbanda, de Candomblé, foram queimados por evangélicos? Então, você sabe que eu conversei com o Júnior, e ele é aquele pastor que propôs o movimento Jesus Cura a Homofobia.
Eu, inclusive, falei para ele, para mim, Trabalha. homofobia é uma patologia moral. Quem sente homofobia sofre de uma patologia moral, né? E ele trouxe uma questão muito significativa para mim. Ele disse assim, o ódio não é em relação ao homem gay, o ódio não é em relação à mulher lésbica, o ódio não é em relação ao homem ou à mulher transexual, o ódio é em relação ao feminino, à mulher. Numa Acho sociedade que cêntrica, patriarcal, não se admite que haja esses deslocamentos de comportamento, seja ele sexual, seja ele em nível de performatividade social. E aí houve todo um movimento secular contra o feminino. isso fere o machismo, né? Você, por muitos anos, inclusive na antiguidade, não se considerava por exemplo, antiguidade, se existia relações homossexuais, mas e não se considerava as relações entre mulheres, porque já que a semente, que é o sêmen, só existia nos homens e ela é ela a que importava, então só as relações sexuais entre homens eram consideradas relações sexuais, por isso que se ouve tanto em relação ao contexto das relações homossexuais entre homens e não entre mulheres. Decorrer de anos, mulheres não têm direito, mulheres são propriedade e tal. De repente, essas mulheres vão ganhando direitos e começam a falar assim, não, pera lá, além de eu ter direito igualitário, além de eu querer os mesmos exercícios de cidadania, eu não me entendo como uma mulher que precisa de um homem para constituir para viver, para constituir a minha, a minha vida, né? Há um desses pensadores, eu não vou lembrar o nome, mas que eu li esses dias, ele falava assim, que a mulher ela tinha que desejar ter um homem para protegê-la. E ela deveria ficar feliz quando ela encontrasse um homem que desejasse protegê-la. Então, quando as relações homossexuais, homoafetivas, elas vão ganhando mais corpo e tal, o que acontece? É uma rejeição a esse machismo, isso fere. Fere essa sociedade patriarcal, né, esse heteronormativa, esse gênero, que diz que a mulher tem que ser. Ó, a gente vive em um país religioso, a mulher tem que ser submissa. Esses dias eu estava ouvindo uma live da Ana Paula Valadão, e eu vou falar isso em todas as lives que eu puder falar, porque eu acho isso, assim, triste. Se não é bizarro, é triste. Ela levou uma psicóloga e ela estava questionando a psicóloga sobre essa questão de ideologia de gênero. Mas, doutora, e essa coisa de ideologia de gênero tem alguma coisa a ver com os pais? E a psicóloga começou a dizer que isso era culpa da mãe. Era culpa da mulher. Porque as crianças tinham a questão da ideologia, que lá ela falou ideologia, a gente sabe que é identidade, mas que as crianças tinham essa questão com gênero a partir de lares de mães que mandavam mais que os pais. De mulheres que não sabiam ser submissas. Me fala, isso foi semana passada. Todos os problemas aquela psicóloga jogou na mão das mulheres. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher ela é dificular. Que a mulher é aquela pessoa que tem que ser submissa ao marido, que é o cabeça. A mulher não foi feita para ser cabeça. Então, como assim? Minha família mesmo não considera um casal de lésbicas como uma relação. Porque somos duas mulheres e minha mãe já cansou, ou melhor, ela não cansa de dizer, falta um homem. E eu não canso de falar, não falta não. Né? Então, assim, a gente vive esse contexto e, é claro, isso fere esse machismo. É tanto que a gente sabe da história, tudo que aconteceu com as mulheres quando elas começaram a levantar a bandeira, eu quero direito. Né? Foram queimadas, como na fábrica, a história relata. E muitas passaram, filmes relatam, muitas passaram por muita coisa. E é isso, você tem que ser submissa. Você não pode querer
ser igual ao homem? Eu acredito sim, que tudo que nos atinge tem como origem o machismo. Esse machismo esse, essa misoginia mesmo, né? Que encara, por exemplo, aí vai, tanto contra a lésbica feminina, vamos lá, aí a lésbica feminina, ela não tem cara de ser lésbica. Então, provavelmente, ela está perdida, mas se ela encontrar um homem que faça direitinho, ela deixa de ser lésbica. Machismo. A lésbica mais masculina, ela está precisando de um estupro corretivo para gostar de homem. Porque ela não pode querer se equiparar ali. O homem gay é afeminado. Como assim o cara vai querer ser equiparado a uma subclasse? Né? Uhum. E aí se encontra um pouco mais de respeito em relação ao gay que é másculo, né? Posso te falar uma coisa? Eu passo por inúmeras situações, porque assim, e ouço isso de algumas pessoas e acho isso péssimo, me machuca profundamente. Quando alguém diz pra mim, você é gay, mas não parece. Ah, falam pra mim também. Entende? E eu passo situações. Outro dia eu estava numa barbearia e as pessoas começaram a fazer, tinha uns 4 rapazes lá, e começaram a falar sobre gay, sobre viado, sobre bicha, de uma forma muito pejorativa e com esse tipo de vocabulário. Eu me levantei, eu me retirei. Eu cheguei em casa, falei com meu companheiro, falei assim, eu não suportei ficar ouvindo aquilo, ao mesmo tempo eu era um no meio de 5 pessoas, né? Às vezes você pode sofrer inclusive uma violência se naquele momento você indaga, se você questiona, se você fala. Mas é muito comum que as pessoas cometam essas violências simbólicas com a minha presença. Em alguns momentos eu me posicionei, né? Em alguns momentos eu silenciei e me retirei, porque eu não vou compactuar com isso. Mas isso quando eu ouço esses discursos, essas narrativas, fica muito claro que mesmo que a pessoa, se ela souber que eu sou gay, ela não fale, ela se autoriza a acreditar nisso, entende? Então essa violência, ela já está lá dentro. Porque as pessoas também acham que a violência, ela ocorre somente quando você bate, quando você agride, quando você verbaliza. Não, a violência já está dentro dela. Que naquele momento ela se permitiu, ela se sentiu fortalecida pelo grupo no qual ela estava, e ela se permitiu trazer isso para fora. Mas quando a pessoa ela constrói essas representações dentro dela, ela acredita que é assim. E essa crença subjetivada que é homofobia, as pessoas não se dão conta. E Né? Porque é um valor que constituiu essa pessoa. Quando ela transforma isso em linguagem, é o modo como ela representa esse outro. E se ela representa esse outro, ela concebeu um pensamento. Se ela concebeu um pensamento, ela tem conceitos dentro dela. E o conceito forma a sociedade. sim, e a gente precisa entender que existe essa forma. A gente fala muito da violência psicológica, física e violência verbal, né, e tal, em várias situações, e a gente às vezes esquece que em muitas situações as pessoas incorrem em LGBTfobia na fala, no jeito de falar, como você mesmo está descrevendo. Eu confesso que como eu já chego assim nos locais, eu já falo da minha relação, estou namorando, ou casado, alguma coisa assim, e falo do ativismo, sei lá o que, eu não costumo, tirando da minha família, na minha família eu vivo homofobia. Mas no meu local de trabalho, ou entre amigos, assim, eu não passo por esse tipo de situação. Quer dizer, minto. Passei esses dias, estava numa festa, olha como é que são as coisas, estava numa festa de aniversário, nunca tinha ouvido assim, diretamente para mim. E chega uma moça, acompanhada de um rapaz, e uma colega vira e fala assim: nossa, olha aquela mulher ali, parece um traveco.
falando de... Não foi nenhuma coisa assim tão pesada, mas falando de travesti de forma pejorativa, Uhum. né? E eu corrigi na hora, eu olhei e falei assim, desculpa, mas tem mulheres travestis que são muito mais lindas. Deixa eu te mostrar. E aí ela lembrou que eu tenho uma página do Uhum. direito, ela lembrou e ficou toda perdida, né? Uhum. Pois é, uma coisa que a gente não pode esquecer é que existem crimes, e que são 3 deles, quando você atinge a honra das pessoas, que é a calúnia, que é a difamação, que é a injúria, elas são crimes e precisam ser denunciados. Inclusive hoje, mesmo pela lei do racismo, que hoje nos contempla, né? Lá fala, praticar, induzir, incitar, discriminação ou preconceito. Quando você faz falas pejorativas, depreciativas, você está promovendo a discriminação e o preconceito. Então, não tem uma lei hoje que criminaliza isso. Tem. E ela precisa ser aplicada. Mas para ela ser aplicada também, ela precisa haver a denúncia. E muitas vezes a gente só se leva a denúncia quando se chega ao ponto da violência física. Uhum. E muitas vezes essa violência física acaba em coisas absurdamente tristes, como o caso da travesti Cibele, que foi parar na cadeira de roda, ou no caso de morte. E aí não tem mais volta. Né? Então a gente precisa se conscientizar dessas falas. Eu já ouvi muito a falar, você é uma lésbica de salto, que sabe se comportar. A minha resposta é sempre a mesma. Quem disse que eu quero ser a lésbica que sabe se comportar? Desculpa, você não está me elogiando falando isso. Eu falo E a aí mesma coisa. Keila, tem um discurso que me incomoda muito. Que muitas vezes a própria comunidade LGBTQIA+, adota como seu. Tem uma fala da Marcia Tiburi que eu acho muito significativa, que ela fala que existe na nossa sociedade o fenômeno da ventriloquacidade. Quando o outro que me oprime fala por mim, e eu não me dou conta disso, e eu reproduzo esse sistema, como se fosse um ventríloco. E, por exemplo, o discurso, a narrativa de quê? Né? Mas uma criança adotada por um casal homoafetivo, 2 mulheres ou 2 homens, ela não vai ter influência desse casal na sua educação, ela não vai ser gay, não vai ser lésbica porque foi adotado por um casal. Eu particularmente considero isso um problema, porque assim, se um filho de casal hétero pode querer ser hétero, entende? Eu falo assim, não é uma questão de querer, é orientação, a gente se descobre. Mas se ele pode, dentro das construções de valores sociais, ser hétero porque os pais são héteros, por que o meu filho, sendo filho de um casal homossexual, de um casal homoafetivo, de 2 homens, ele não pode querer ser como eu sou? isso é Então simples. eu tenho um filho e ainda tenho que tomar cuidado, porque se ele vir a falar para mim, pai, eu sou gay como você, né, existe uma certa preocupação da comunidade de que, nossa, o que vão falar, eu influenciei. E se eu influenciei? O meu filho não pode ter orgulho de mim e querer ser como eu sou? Eu não posso ter Pode, orgulho né? do meu filho? Né? Porque assim, nossa filho, que legal, você é como seu pai. Me abraça. O E que você pode. pensa sobre isso? Eu penso que é mais um dos argumentos que usam infundados. E a fundamentação mais lógica, que derruba isso sim de cara, é que nós saímos de famílias héteros. Eu saí de uma família hétero e não sou hétero. Né? Minha namorada saiu também de família hétero e não é hétero. Né? Acredito que você também, seus pais são Uhum. héteros. Você não é hétero. Né? É porque isso para mim vem de quando eles trouxeram a ideia errada de que a homossexualidade é o espírito da homossexualidade, é uma coisa do demônio. Então aquilo, quando você é um casal LGBT e você já vive num ambiente que o demônio tomou conta,
há uma opressão. Isso eu estou te falando daquilo que eu já ouvi de igrejas, e eu estou tentando, e é a forma que eu entendo que eles raciocinam. Como o demônio tomou conta da sua vida, e há hoje um espírito de homossexualidade sobre você, isso pode atingir seu filho. Mas os casais héteros não têm isso, porque não existe o espírito da heterossexualidade. Eu acho que na cabeça dessas pessoas é assim que raciocina, porque é assim na cabeça da minha mãe. Né? E é uma fala completamente absurda, uma fala religiosa, uma fala sem fundamentação nenhuma. E é muito complicado, porque quando você mexe em falas religiosas, normalmente não há fundamentação. Já existe a criminalização. Quais são os direitos que já foram conquistados a favor da comunidade LGBTQIA+. Bom, hoje a gente tem o direito ao casamento, né? Veio a decisão do Supremo, depois veio a resolução do CNJ, determinando que os cartórios fizessem um casamento. A decisão do Supremo que reconheceu as nossas uniões como entidades familiares. Hoje nós temos direito à adoção, a adotar, né, observados os regramentos, eu vou até postar esses dias, sobre o direito da comunidade LGBTQIA+, à adoção. Foi uma decisão em 2015, da ministra Carmen Lúcia, no STF. Né? Antes disso, já tinha sido reconhecido pelo STJ em 2010. Temos direito à reprodução assistida, inclusive na resolução que cuida 2168 fala especificamente casais homoafetivos ou solteiros. Né? Nós temos direito de convivência, de trabalho. A lei, a lei do racismo, quando ela veio nos abarcar, como fica a licença em caso de adoção para um casal homoafetivo? Então, não é, essa questão da licença não é algo ainda completamente... Tá me vendo? Tô. Deu uma pequena pausa, se você puder retomar. Então, a questão da licença, maternidade e paternidade, ela não é algo ainda sedimentado. Mas, judicialmente, você tem conseguido. Inclusive, eu vi uma matéria de março que um casal de mulheres fizeram reprodução assistida, o tratamento de reprodução assistida, e elas o bebê estava para nascer. Até então elas nem eram assumidas no local de trabalho. Como o bebê já estava para nascer, elas resolveram assumir. E as duas trabalhavam no mesmo banco. E o pessoal super recebeu, super bem, e incentivaram elas a tirar a licença maternidade, e elas conseguiram tirar a licença maternidade. É uma realidade em todas as empresas? Não. Mas que pode ser conseguido sim pela via judicial. Mas do meu conhecimento, não é um direito ainda já determinado. Existe o direito à licença maternidade? Existe o direito à licença paternidade? Existe. Agora, quando é um casal de homens, como é que fica? Há histórias que a gente sempre ouve de casais que entraram na justiça e conseguiram. Né? O caso é que as decisões judiciais dependem do entendimento do juiz. Então você pode ouvir falar de um casal que conseguiu e de um casal que não conseguiu. Porque quando é por meio de adoção que o filho nasce, porque eu costumo dizer o seguinte, o filho nasce quando ele chega. Né? O filho nasce para a vida daquele casal, o filho nasce para a família quando ele chega. Então quando esse filho nasce, um tempo, né? Quando ele nasce por meio da adoção, por exemplo, o vínculo afetivo é essencial que se tenha um tempo de convívio mais intenso para que você possa, né, construir essa afetividade.
se o bebê biológico ele necessita da amamentação, de tantas coisas para essa amamentação simbólica, afetiva, o estar todo dia, tomar café da manhã junto, brincar, sentado no chão, dar uma volta no quarteirão, isso não deixa de ser uma amamentação afetiva, que é necessária, né? Sim, ó, só uma coisa que eu esqueci de falar. O ministro Luiz Barroso, se não me engano foi ele, já tem a decisão, ele do STF, dizendo que a mulher adotante ela tem o mesmo direito de licença maternidade da mulher gestante. Uhum. A licença adotante tem o mesmo direito da licença gestante. Eu Mas sou da quando é um opinião, casal de duas mulheres, uma é, delas. aí, Uhum. pois é. Agora, se por exemplo, eu estava conversando isso com uma advogada na semana passada, se é um casal de duas mulheres ou de dois homens que têm bebês gêmeos, Uhum. mas ninguém até hoje levantou por que que teria que ser os dois por conta disso, por que então que não tem papai e mãe por conta disso? Olha, eu sou particularmente da opinião que tanto pai quanto mãe, e tanto mãe quanto mãe, quanto pai, deveriam estar ali cuidando do filho, do bebê. Só que a gente vive num contexto de uma sociedade extremamente machista na qual o homem sai para trabalhar e a mulher quem tem que cuidar dos filhos. Uhum. Né? Então criou-se essa questão da licença maternidade e veio a questão da licença maternidade porque a mulher começa a trabalhar e começa a ter tripla jornada. Não, então pera lá, né? Mas quando é o contexto de duas mulheres ou de dois homens, é como eu estou dizendo. Não há assim um bate-martelo. Ah, um casal de mulheres tem direito às duas a tantos dias, um casal de homens tem direito às duas tantos dias. Não há um martelo batido nesse ponto. Agora, os fundamentalistas, eles sequestraram a teoria queer, sem conhecer a teoria queer, chamaram isso de ideologia de gênero e conseguiram inúmeros adeptos que não leram o pensamento do Michel Foucault, nem da Judith Butler, nem do Stuart Hall. Ou seja, não sabem do que se trata a teoria queer, mas convencionaram falar que isso é uma ideologia de gênero, que usurpa a família, que pejora a imagem e o bom costume do homem e da mulher em sua união sagrada, tantas outras bobagens. Mas não se deram o trabalho de ler, acho que uma linha daquilo que a Judith Butler escreveu. Porque se existe uma ideologia de gênero, essa é pós-revolução industrial a partir do sexo binário, né, da identidade binária, homem, mulher, reprodutor. Isso foi uma ideologia de gênero. Né? A sexualidade, a orientação, a identidade, ela é plural. E é Que é uma coisa exatamente que isso que a constrói, Judith né? tenta apresentar, né, a partir do momento que ela começa a trabalhar com a questão da teoria queer, e também engana-se, porque a Judith Butler não fala somente das pessoas LGBTQIA+, ela fala dos palestinos, dos judeus, de Israel, toda a questão que desconstrói uma diferença, pluralidade presente na identidade, ela vai trabalhar com essa questão. Então, esse sequestro, ele também não provoca, óbvio, né, um empobrecimento, porque se a pessoa não conhece a teoria queer, e ela embarca nessas ideias chucras que vêm sendo disseminadas sobre a teoria queer, empobrecendo a teoria queer, né? Isso não é uma afronta ao direito da comunidade LGBT, porque é uma teoria que sustenta a nossa dignidade também, que procura dissolver essa construção heteronormativa. E de repente existe um ataque direto a isso, inclusive desqualificando a teoria enquanto ciência e trazendo isso como ideologia. Mas eu vejo isso como, sabe aquele ditado popular, uma verdade, uma mentira dita muitas vezes ela vira uma verdade? Quando a Judite veio para cá, quem bateu na tecla da rejeição em relação a ela foram os religiosos. Que é uma feiticeira, porque não sei o quê, e tal. Teve gente que foi para o aeroporto para agredi-la e tal. Os líderes religiosos, eles têm muito domínio
sobre quem os segue. Então, se eles olharem uma parede branca e disserem, se eles olharem para essa parede aqui e disserem essa parede é preta, porque Deus me revelou assim, mesmo que a pessoa esteja enxergando branca, ela vai começar a dizer que aquela parede é preta porque aquela é a vontade de Deus. Não precisa de fundamentação e de comprovação científica para que a pessoa comece a acreditar e reproduzir aquilo. E as pessoas, quando elas são fechadas dentro de uma liderança, debaixo de uma liderança religiosa, ela não sai ao redor daquele umbigo na qual ela está e na qual o líder religioso permite que ela esteja, para buscar informação em canto mais nenhum. Porque ela acredita que se ela for buscar qualquer informação científica da plausibilidade de determinada coisa, ela vai estar desagradando o líder religioso dela e, consequentemente, desagradando a divindade, desagradando a Deus. É uma coisa que emburrece as pessoas, que cega, e cega mesmo. E é por isso que essas coisas são faladas, não são questionadas, porque quando você está numa igreja, você não pode questionar. A igreja que eu fazia parte, ninguém podia questionar. Nenhum líder religioso aceita que as pessoas questionem aquilo que eles falam. Eu desconheço. Uhum. E nesse contexto, eles vão criando verdades que vão sendo reproduzidas e aí veio a questão da ideologia de gênero em relação às pessoas trans. Porque começou a se pregar que era ideologia de gênero, era a questão das pessoas trans. Então eles nunca leram um parágrafo do Google para entender o que é identidade de gênero. Uhum. O que é cultura queer. Não sabe nem o que é isso, mas está reproduzindo aquilo que o líder que o líder religioso prega. E que é uma questão que... É porque também vira um livro endemoniado, né? Se você ler, você vai ser dominado por essa escrita que te seduz para esse espírito maligno da homossexualidade. Exatamente. A literatura maldita. E ainda pode ter uma condenação de Deus aí, vamos dizer assim, Deus pode permitir que um filho seu acabe sendo uma pessoa trans, entre o espírito da transexualidade na pessoa próxima sua, porque você se abriu para aquilo. É como eu falo, quando você entra nesse contexto religioso, você mexe muito com a ignorância das pessoas, e ignorância no termo ignorância mesmo, da falta de conhecimento. E você mexe no medo que as pessoas têm de Deus, e elas acreditam que seguir aquilo é seguir a vontade de Deus. E não seguir aquilo, elas estão desagradando a Deus. E se elas seguem, elas podem virar para Deus amanhã e falar assim, olha, mas eu segui o que o líder religioso falou. A gente está chegando nos nossos minutos finais. O tempo voou. Eu adorei falar com você, mas eu preciso te dar um depoimento. A minha sogra, mais de 70 anos, não é uma pessoa que tem estudo sistematizado, mas ela é muito inteligente, evangélica. Quando o meu marido, meu companheiro, contou que era gay para ela, em primeiro momento o pai dele disse, aqui ele não entra mais. Ela olhou para ele e disse assim, o meu filho, o namorado dele entra, você sai. Né? Então, assim, é de a gente pensar, né? É o amor incondicional. E assim, a evolução para melhor das pessoas depende da sensibilidade e da leitura de mundo que ela faz, né? Sim. E as pessoas precisam enxergar que elas querem seguir a Deus e fazer o que Deus, e ser como Deus, mas quando o negócio bate em alguma polêmica com relação à sua religião, elas não conseguem seguir. Isso é o que eu quero dizer. Deus nos ama de forma incondicional. Todos nós pecamos.
né? Não estou falando da nossa sexualidade, claro. Estou falando de pecados que a gente comete. Normal. Todo mundo é pecador. Mas a Bíblia diz que Deus nos ama, e nos ama de forma incondicional. Por que os pais que querem tanto fazer a vontade de Deus não conseguem amar os filhos de forma incondicional, mesmo dentro da crença deles de que os filhos estão cometendo pecado? Aí entra a cantora que eu falei umas semanas atrás, a cantora Estela, que eu achei muito legal. Ela fez uma postagem do filho, o filho dela é gay, né? Ficaram mexendo muito porque ele é drag, é um rapaz drag, é gay, é um rapaz drag. E ela colocou uma mensagem na rede social dela falando assim: olha, meu filho, pais, amem sem vergonha, sem ter vergonha. Amem incondicionalmente, amem sem ter vergonha, amem sem dever nada a ninguém. Existem pessoas que, é claro, que têm esse entendimento. Existem pessoas que têm esse entendimento. E que mesmo estando dentro das igrejas, elas conseguem separar uma coisa da outra. Existe, que bom, existe. Mas, infelizmente, tem muitos que não. A grande maioria não. Eu queria pedir para você fazer suas considerações finais. E a gente continua depois dialogando aí pelo WhatsApp, para a gente estreitar aí o diálogo, o conhecimento, a cumplicidade, a luta. Com certeza. Senão o Instagram derruba a gente, o sistema não pode derrubar a gente. Agradecer o convite, agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer quem esteve conosco, né? A gente sabe que muita gente voltou a trabalhar e tudo, mas agradecer quem esteve aqui com a gente, participou, ouviu. E se quem puder, dá uma olhada até mesmo para se inteirar dos direitos que a gente tem hoje atualmente em relação à lei do racismo. Dá uma olhada lá, tem muita coisa do nosso dia a dia. Entrar em restaurante, entrar em bar, ser bem servido, hotelaria, escola, salão de beleza, barbearia. Todo um aparato de coisas hoje que nos protegem e que se a gente sofre, a gente precisa saber que isso é crime. Então vamos cuidar uns dos outros, cuidar da gente, cuidar da nossa consciência do que é um crime de LGBTfobia, denunciar, né? E continuar torcendo para que o Poder Legislativo resolva começar a atuar pela construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Mais livre, a gente possa ser completamente livre para ser quem somos. Com igualdade de direitos, né? E é isso. Keila. E eu amei o nosso papo também. Beijo no seu coração. Sinta-se abraçada. Beijo. Vai cair. Tá a contagem regressiva. Um beijo. Um beijo. Eu adorei. Beijo, gente. Um beijo, também. pessoal. Obrigado. Obrigadão aí. Tchau para todo mundo.